Continuando falando acerca da imagem de Deus, né? Falamos entre o Deus letrado e o Deus equilibrado. O Deus equilibrado é aquele que ele compreende as suas criaturas. E para nós compreendermos ele, não precisamos fazer 10 anos de universidade, porque nem todos são mestres, né? Se fizer, glória a Deus. Estude muito. Quem não estuda fica para trás. O Deus emocional é aquele Deus, né, que age por emoção. E geralmente são aquelas pessoas que agem por emoção. Eita, estou sentindo, arrepiando na coluna, me arrepiei, tá tudo bem, nós arrepiamos e tudo mais. Mas temos que ter o cuidado de equilibrarmos, não agirmos por emoção, por visão, visagem, né, por profecias profetadas. Um Deus que se manifesta mais em imaginação do que na Bíblia. Na palavra, um Deus que torna o divino tudo que imagina. Ou seja, tudo que imagino se torna divino. Ou seja, eu não gosto de algo, logo Deus não gosta. Eu posso não gostar de algo e Deus gostar. Tem pessoas que eu não gosto, mas Deus ama essa pessoa. Como Jonas não gostava dos samaritanos, mas Deus amava os samaritanos. Deus amava Nínive, a capital da Assíria, os assírios, né? Ou seja, Deus não está intimamente ligado às nossas emoções. Temos que compreender que Deus é Deus, somos homens e somos a imagem de Deus. Mas temos a tendência de transformar o nosso Deus em eu e eu em Deus. Ou seja, e muitas vezes essas imagens estão ligadas à imagem do pai. A pessoa teve um pai carrasco, um pai que punia severamente seus filhos, então essa pessoa transforma essa imagem desse pai no Deus. Ou seja, Deus é aquele camarada que se eu não der um dízimo, ele vai começar a matar. Ele é Jeová. Não, peraí. E tem uma coisa, aqui para nós tem cultos que a gente vai e ficamos extremamente amedrontados, porque os cabas ficam ameaçando. Eu sou Deus, se não crê em mim, porei muito na cova, vou matar, eu vou me levantar do trono. A imagem do pai daquela pessoa. Eu vou sair desse sofá aqui, se eu for sento o cinturão, eu vou sentar o cacete em vocês. Então ela pega aquela imagem do pai que foi carrasco e transfere para Deus. Você tem que ter cuidado que a pessoa ser evangélico, católico, ser cristão, não é comer tudo aquilo que bota na mesa não, minha gente. Porque Deus vai falar, amém, Deus vai falar, mas aquela pessoa que está no púlpito é um homem, é uma pessoa. E muitas mensagens que são dadas são mensagens de carapuça, são desabafos, traumas com situações que ele já viveu. E muita gente transforma os seus traumas em regra. Não deixe ninguém transformar os seus traumas em regra para você obedecer. Colocar um jugo que não é o jugo de Deus. Como os fariseus que Jesus falou. Vocês colocam o peso nas costas dos outros, mas nem com o dedo tenta ajudar. Né? E vocês não levam suas cargas, mas colocam na dos outros. Exigências burras e bestas, muitas vezes é dado em nome de Deus. Né? Não pode raspar, não pode ter barba, outro não pode ter barba, outro diz que tem que ter barba. Né? Alguns dizem, não, Deus não quer que você tome banho com sabonete, Deus não quer que você use perfume. Né? Ou seja, uma imagem que ele tem de Deus, a imagem de Deus nele ainda está errada. Mas Deus respeita essa imagem. Mas você que é ser humano, você tem que ter cuidado para que a imagem de Deus errada nos outros não venha te prejudicar. Muitos versículos são usados, como aquele buscar a Deus em primeiro lugar. Tem gente que nunca buscou a Deus em primeiro lugar, é rico, cheio da grana, e fica exigindo que os outros busquem Deus em primeiro lugar. Como? Meu irmão, tem que ser Deus em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar, sim. Em tudo, mas isso não impede de você estudar, de você fazer universidade, de você correr atrás, porque se você não fizer isso, ninguém vai te dar nem a passagem do ônibus depois. É verdade. A imagem de Deus, Deus capitalista, as pessoas que são mesquinhas têm a imagem de um Deus mesquinho, de um Deus, mão de vaca, né? Então, ou seja, você quando chegar na frente de um púlpito, não é que você vai ficar, mas você não pode engolir tudo que coloca ali não.
Você não pode estar com a boca aberta e o cara dá uma língua estranha, uma língua estranhazada, vamos dizer assim, e diz um negócio e você bloqueia e engole. Temos que ver que o evangelho é santo, mas quem prega é homem. E quem conta um conto, acrescenta um ponto. A cultura existe sim, e ela é bendita, mas muitas vezes é benéfica. É bendita, muitas vezes é maléfica. O Deus exagerado, né? Que se você pisar no pé dele, ele te mata. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente prega um Deus extremamente prepotente e um Deus super cangaceiro que Lampião perdia para ele, né? E Deus não é assim. Preste atenção, tenha cuidado com a imagem do seu Deus. Ah, porque Deus faz, meu irmão, pois faça na tua vida. Uma vez o irmão disse, Deus mata, Deus esfola, tá tudo bem. Se Deus faz isso, que faça com teus filhos. Ele, com meus filhos não. E os filhos dele eram verdadeiros demônios, né? Mas eu disse, pois Deus não é assim, né? Porque se não obedecer Jeová, Jeová corta. Eu digo, pronto, se ele vai cortar, corte pela sua família. Esse irmão deu um salto para trás e disse, não, minha família não, mas quer prejudicar a família dos outros. Qual é a ideia que eu tenho de Deus? Qual é a ideia que você tenha de Deus? Devemos pedir a Deus que esclareça a nossa mente, para termos uma imagem equilibrada de um Deus que realmente é equilibrado, de um Deus que é pessoa, que ele não é só poder, que ele não é só emoção, que ele não é só lógica, um Deus que reúne todos os atributos em harmonia, né? Alguns pregam, admirem os senhores, o Deus diabo, que age semelhante ao mesmo, é mau, tirano, exigente, incompassível, incompreensível. O amor desse Deus dá mais medo do que o ódio de Satanás. E Deus pune mais os dele do que o irmão fulano faliu. O irmão Cicrano está doendo. Fala até assim, né? É a mão de Deus. Eu conheço centenas de pessoas que tem 4, 5 mulheres ricos, podre de rico, nunca deu um dízimo nem nada, não tem uma dor numa unha. Você sabia que os oficiais de Hitler, a maioria deles que escaparam, morreram com 90 anos, 100 anos? E Deus vai punir Joaquim porque Joaquim não deu uma oferta, porque Joaquim deu um beijo em fulano. Se Joaquim está errado, afaste-se, pronto, deixa Joaquim se virar. Mas muitas pessoas pregam a ideia de um Deus mau, de um Deus pior que o diabo. Estude a história, né? Hitler não morreu de doença não, Hitler se matou, mas os oficiais dele que mataram milhares de pessoas morreram de velhice. Quantas pessoas vêm que morrem com 100 anos, que não tem uma dor numa unha, que todos os seus filhos são prósperos? Temos que rever a imagem de Deus e não engolir qualquer imagem que alguém, supostamente profeta ou pastor, nos passe, né? Ou seja, Deus mataria mais os seus filhos do que os outros. Não é porque, meu irmão, aqui os seus filhos já estão garantidos, né? Os outros têm que se converter. Não tem nada disso. Deus, ele age igualmente. Tem tanta gente ruim que não tem uma dor numa unha. Tem maníaco que matou 19 mulheres e estuprou, que não tem uma dor numa unha. Enquanto quantas pessoas boas vivem no leito do hospital? Isso não é de Deus, isso não é Deus fazendo nada. Isso é do ser humano, isso é da carne. Desde o pecado tudo se tornou descontrolado. Qual é a imagem que temos de Deus? Qual é a imagem que tem de Deus? Ah, Deus castiga, irmão, né? O Deus castiga mais os seus do que os ímpios, né? Deus de patotinha. Não, Deus não é de patotinha, Deus não é de grupinho. Deus é muito grande e Deus é por todos, né? Muita gente prega também um Deus louco, ilógico. Rapaz, será que foi Deus mesmo que fez? Foi, mas Deus não se entende não, você não entende Deus. E às vezes não é nada disso, irmão. Uma vez um irmão chegou, ligou a caixa de som e a caixa de som não ligou. E ele insistiu, quase quebrou o botão, né? Disse que era o diabo, depois disse que era Deus punindo ele. Depois ele percebeu que essa caixa de som
estava desconectada da tomada. Ele estava ligando, mas não tinha conectado na tomada. A extensão não estava conectada. Às vezes temos uma ideia absurda e louca de Deus, né? Muitos outros deuses, né, eles contam a história de Deus como os outros deuses, né? Amigo no início, né, mas se você deixar, Deus vai, ó. Deixa não, meu filho, tá pensando o quê? Deus não se brinca. Quem é de você, dos homens, que pode brincar com Deus? Ninguém. Deus vai pegar. Será? Vamos continuar vendo a questão da imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus?